Fala galera, tudo bem? Então hoje a gente está transmitindo aqui do Palácio de Cibeles, então é possível que vocês escutem uma musiquinha de fundo, talvez passe uma pessoa ou outra aqui conversando, algum barulho extra, mas eu acho que não compromete a qualidade do vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a manobra de quarto ventrículo, ok? A manobra de quarto ventrículo é uma manobra que foi idealizada por William Sutherland e, segundo Sutherland, a manobra de quarto ventrículo serviria com um acesso global ao sistema corporal, certo? Ela trabalha ela tem uma projeção das mãos sobre a região do quarto ventrículo, aqui na região posterior do crânio, e a teoria de Sutherland dizia que a manobra de quarto ventrículo tinha a função de permitir ou de remover os obstáculos mecânicos que poderiam estar dificultando a circulação do líquido cérebro-espinhal. Isso em termos gerais, ok? Vou colocar para vocês aí uma foto agora do que é a manobra de quarto ventrículo, o CV4 que a gente chama, para quem não conhece. Tá? E em novembro do ano passado foi publicado no Journal of American Osteopathy Association, o JAOA, um artigo de 2 osteopatas americanos, certo? Tem os nomes deles aqui, Candy Ransell e Brandy Rowe. Okay? São 2 osteópatas americanos, doutores, que publicaram um artigo com cerca de 360 mulheres que estavam grávidas, e quem já conhece essa manobra sabe que uma das contraindicações formais à manobra de quarto ventrículo seria que haveria um possível efeito da manobra de quarto ventrículo de indução ao trabalho prematuro de parto, né? Ao trabalho precoce de parto, ou seja, a mulher entraria em trabalho de parto prematuro, isso obviamente não seria bom, ou seja, entraria em trabalho de parto antes da 37ª semana de gestação, se realiza essa manobra em uma gestante, certo? Então, quando se ensina essa manobra, algumas escolas colocam que uma das contraindicações formais da realização da manobra é que a paciente esteja grávida, porque corre risco ou de induzir um trabalho de parto precoce ou de ser uma manobra abortiva. Tá? Então, esses autores americanos se colocaram a investigar uma população de mais de 360 mulheres grávidas, entre outras coisas, se de alguma forma essa manobra trazia algum risco ou alguma complicação para essa população de estudo, ok? Então, uma coisa que a gente sabe quando a gente trabalha com terapia manual, quando a gente trabalha com osteopatia, eu não tenho formação em quiropraxia, mas acredito que algumas coisas vão pelo mesmo caminho, quando a gente faz uma formação em terapia crânio-sacro ou algo assim, uma das coisas que a gente sabe é que alguns conhecimentos são passados de geração em geração sem necessariamente passar por um crivo científico, por um filtro científico válido, né? Então, algumas coisas a gente simplesmente reproduz, e à medida que a gente vai reproduzindo, alguns mitos vão se tornando verdade. Tá? Isso não se aplica só à terapia manual, obviamente, se aplica a várias coisas na nossa vida cotidiana, né? A gente tem uma tendência natural a reproduzir modelos, mas aqui nesse caso a gente está direcionando diretamente para a parte da terapia manual, fisioterapia e osteopatia. Ok? E por que eu estou falando isso? Porque todo esse boom ou a criação desse conceito de que a manobra de quarto ventrículo seria uma manobra que favoreceria as contrações uterinas surgiu em 1992 com um artigo de 2 autores também americanos, que seriam o Gitlin e o Wolff, que em um estudo piloto com somente 8 mulheres tentaram investigar a associação da manobra de quarto ventrículo e trabalho de parto. E o que aconteceu? Em 92, o estudo tinha 8 pessoas, 2 pessoas acabaram se retirando do estudo, ou seja, sobraram 6 mulheres. Das 6 que sobraram, uma delas acabou depois da manobra tendo o parto no dia seguinte, tendo seu parto no dia seguinte. O autor relacionou isso à realização da manobra, e a outra começou, em teoria, a ter contrações uterinas, e
mas não teve o parto, e o autor chegou à conclusão que essa manobra induzia o trabalho precoce de parto, ou seja, que induzia o útero a começar o seu processo de expulsão. Certo? Um dos problemas desse artigo, primeiro, que é um artigo com 6 pessoas. Segundo, que o autor falou dessas 2 pessoas, que os efeitos que ele encontrou podem estar relacionados à técnica ou não, mas ele ignorou completamente as outras 4 pessoas, ou seja, 2/3 do estudo foram ignorados e não se relatou nada sobre essas mulheres que aparentemente não apresentaram nenhum efeito. E a partir desse estudo, em 92, começou-se a replicar essa ideia, e se a gente buscar no Google hoje, a gente encontra, inclusive em livros de osteopatia, que a realização dessa manobra em mulheres que estão grávidas é contraindicada porque ela induz, né, a contração uterina induz a expulsão precoce do feto, certo? Então a ideia desses autores americanos, desses doutores, desses osteopatas, foi tentar desmistificar um pouco isso, saber se de alguma forma essa manobra influenciaria numa população maior, em larga escala, claramente, porque com 6 pacientes, onde 4 você não relata os eventos, naturalmente tem falhas metodológicos importantes, tá? Então vou descrever um pouquinho o estudo que está saindo para vocês aí na tela. Então, a população final do estudo foi de 360 mulheres, tá? Dessas 360 mulheres foram divididas em 3 grupos. Esses 3 grupos, um deles, o grupo 1, recebia somente cuidados obstétricos. O grupo 2 recebia cuidados obstétricos, mais aplicação de um ultrassom, como se fosse o grupo controle, tá? Apesar de claramente ter problemas na comparação de um grupo de terapia manual. Você aplica um estímulo mecânico com um aparelho de eletroterapia, a gente não vai discutir o problema na comparação dos grupos, tá? Então, o grupo de cuidados obstétricos só, mais o grupo de cuidados obstétricos e ultrassom desligado. Esse ultrassom era aplicado em zonas do corpo onde se praticava manobras de osteopatia também. E um terceiro grupo que recebia cuidados obstétricos e também recebia osteopatia. Tanto as consultas de ultrassom quanto as de osteopatia tinham uma duração de 20 minutos. E aí, durante esses 20 minutos, se realizavam algumas manobras ou várias manobras. Entre essas várias manobras, também se realizava a manobra de quarto ventrículo, ou seja, se realizou a manobra de quarto ventrículo em todas as pacientes que estavam no grupo osteopatia. Tá? Essas mulheres foram acompanhadas a partir da 30ª semana de gestação, então foi 30ª, 32ª, 34ª, 36ª, 37ª, 38ª e 39ª. Tá? E foi se acompanhando então o outcome principal que buscava, isso era um mega estudo, depois foi se desdobrando em vários ramos. Essa parte do CV4 é um dos ramos desse estudo. O outcome principal era a questão da dor lombar, se de alguma forma se podia ter melhores resultados em relação à dor lombar com essas mulheres, tá? E daí eles foram desdobrando em outros elementos do estudo. Então, a metodologia posta, todos os pacientes foram acompanhados aí nessas semanas que eu falei para vocês, tá? E no final do estudo se buscou identificar se houve diferenças entre as variáveis avaliadas, ou seja, se as mulheres que fizeram osteopatia tiveram mais parto cesáreo, tiveram mais parto normal, se tiveram mais incidência de episiotonia, se tiveram menos, se teve mais parto prematuro relacionado ao grupo de osteopatia, se não, se teve indução de trabalho precoce de parto ou não, se as crianças nasceram mais gordinhas, mais magrinhas, como foi a recuperação pós-operatória da mãe, se desenvolveu comorbidade, se não desenvolveu comorbidade, então outras variáveis obstétricas gerais, tá? E o que se observou ao final do estudo é que os grupos, a princípio, eram todos comparáveis, tá? Não havia diferença entre os grupos, nem em relação à idade, nem em relação a partos anteriores, nem a comorbidades, nem nada. Tudo isso foi já balizado a princípio do estudo, ou seja, os grupos eram comparáveis entre si. Bom, e o que se identificou então a partir disso? Foi que as variáveis que levavam ao aumento de risco de um trabalho de parto precoce, ainda que isso não levasse ao parto precoce, mas contrações precoces, foram variáveis
de risco. O que aumentou o risco de um trabalho de parto precoce foram variáveis de risco, ou seja, alteração do cérvix uterino, gestação gemelar, hipertensão arterial durante a gestação, alguma alteração na formação do feto. E são essas variáveis mais conhecidas, mais convencionais, tá? Mas que o trabalho de osteopatia, a manobra de quarto ventrículo, nada disso influenciou na geração de trabalho de parto precoce, nem tampouco de parto prematuro, tá? Essas variáveis de risco aumentaram em 5 vezes o risco de... Essas variáveis de risco que eu citei aumentaram em 5 vezes o risco de trabalho de parto precoce, e a experiência prévia de ter tido um parto prematuro aumentava em quase 2 vezes o risco de, numa segunda gestação, a mulher também ter um segundo parto prematuro. Tá? Então essas foram as variáveis que influenciaram mais. A manobra de quarto ventrículo e o trabalho osteopático que foi feito não influenciaram em nada nesse sentido, ou seja, que é uma manobra segura para se realizar com essa população. É isso que esse artigo está dizendo. Não é um artigo definitivo, obviamente, é um artigo, é um ensaio clínico, certamente há outros, mas esse me pareceu bastante interessante por ser de osteopatas, por ter uma população bastante grande e por ter, ainda que alguns problemas metodológicos, algum rigor na sua condução clínica. Tá? Outras coisas interessantes que se encontrou no estudo, mas aí merece maior investigação, os próprios autores referem isso, até pelas limitações do estudo, foram que, apesar de não haver diferenças entre os grupos, né, em relação a tipo de parto, episiotonia, essas coisas, algumas diferenças foram apontadas. Então, por exemplo, em relação ao controle da dor ou ao alívio da dor, o grupo que trabalhou com osteopatia e o grupo de ultrassom placebo apresentaram os mesmos resultados, ou seja, aplicar a osteopatia ou aplicar um ultrassom placebo para esses pacientes deu um resultado similar. Os autores não sabem explicar muito bem por que isso aconteceu, só referem que alguma coisa deu errado no protocolo e que os pacientes que fizeram ultrassom por algum motivo tiveram que se mexer demais ao longo da aplicação do ultrassom. Isso não estava previsto no protocolo. Bastante curioso que a aplicação de um ultrassom placebo desligado e de uma sessão de osteopatia tiveram os mesmos resultados do controle da dor. Tá? Outra coisa interessante que os autores também disseram que necessita de maior investigação para saber por que aconteceu é que, isso é bastante curioso, que o grupo que fez tratamento de osteopatia teve um tempo de trabalho de parto maior, ou seja, para poder ter a expulsão do feto, as mulheres que estavam envolvidas no grupo de osteopatia, ao contrário do que se imaginava, não tiveram um tempo de trabalho de parto menor, não tiveram risco de parto prematuro, não tiveram contração uterina precoce, tiveram um tempo de trabalho de parto aumentado, ok? Quem quiser, tá aí o artigo, é só buscar para ver o que se usou como manobra, o que não, as críticas estão aí para isso, ok? Outra coisa interessante, aí joga a favor da osteopatia, é que as pessoas que fizeram tratamento osteopático tiveram um efeito protetor em relação à dor lombar. Então, ainda que quando a pessoa já tivesse dor lombar, a resposta tenha sido a mesma para quem usou ultrassom placebo e para quem fez osteopatia, quando comparado o grupo que fez a ultrassom placebo e o grupo que fez a osteopatia apresentou um efeito protetor para aqueles que não tinham dor lombar, ou seja, evitou que parte das pessoas desenvolvesse dor lombar, ok? Os autores não se fixam muito nesses resultados, mas tem um monte de artigos aí para buscar, é um trabalho bem completo, bem amplo, tá? Outra coisa que eu gostaria de pontuar com vocês, até para a gente não se estender muito, são algumas colocações dos autores que eu até concordo bastante com o que eles colocam, tá? Então eu vou seguir aqui o roteiro deles para a gente poder debater brevemente sobre isso. Então, algumas considerações dos autores aqui, que eu concordo muito com o ponto de vista deles. Eu por essa parte da ciência, eu sou bastante crítico, porque algumas coisas a gente acredita que tem um efeito de uma forma e daqui a pouco se prova que o efeito acontece de outra forma. Quando já está comprovado que o efeito acontece de outra forma, não existe por que a gente se manter preso a alguns dogmas
antigos, afinal a ciência está aí para que a gente possa evoluir e buscar os melhores recursos para os nossos pacientes, tá? Então, uma das colocações dos autores, a primeira delas, vou ler aqui, é: o legado do estudo de Gitlin e de Wolff foi uma excelente ilustração de alguns conceitos. O primeiro deles, o estudo foi mal interpretado, gerou uma generalização dos achados, e essa generalização dos achados, que foi feita de forma inadequada, se tornou uma política, ou se tornou uma forma de controle, uma contraindicação formal a uma técnica, a partir de uma investigação mal feita e de interpretações errôneas dos seus resultados. Certo? Então, o que aconteceu? Se criou um mito, se criou um dogma, ainda que as evidências científicas não te indicassem isso. E aí se criou o dogma, e várias escolas de osteopatia ensinam isso. E os autores aqui, na reflexão deles, dizem que para que se desfaça esse evento, para que se desfaça essa concepção, vai se levar décadas de investimento em educação, em formação de osteopatas, de terapeutas manuais, de fisioterapeutas, para poder se desvincular esse dogma. Se você entra no Google hoje, bota manobra de quarto ventrículo, está lá como se fosse uma indicação, uma contraindicação formal. Desculpa, mulheres grávidas, porque induz um trabalho de parto precoce, que a princípio não tem nenhuma razão de ser, ok? Uma segunda consideração aqui dos autores em relação a isso é que nenhum estudo de follow-up foi feito por mais de 2 décadas a partir desse primeiro estudo. E ainda que não se tivesse um estudo de follow-up feito, se criou a ideia, se criou a consciência de que isto, de fato, era o que se deveria reproduzir. A ponto de alguns livros, como Foundations of Osteopathy, trazerem a contraindicação formal ou trechos escritos que levam a interpretações dúbias de se você pode fazer essa manobra ou não. Certo? Ou seja, se criou um misconception, um conceito errôneo, a partir de um estudo que foi mal interpretado, e essa ideia se reproduziu, e a partir disso foi passando adiante, se criou um mito em relação a isso. Além disso, alguns livros colocam que se você pode utilizar essa manobra quando você tiver a ideia de induzir ao parto. Então veja só. Que curioso, porque o que a gente encontrou aqui nessas 360 pessoas foi que as pessoas que passaram por esse tratamento tiveram um tempo de trabalho de parto maior. Bom, evidentemente tem que ter outros estudos, evidentemente tem que se contrapor alguns pontos do artigo. Quem quiser ler aí, comentar aqui embaixo, fica à vontade, será um prazer debater com todos isso. Tá? Mas isso não é um manifesto contra a técnica de quarto ventrículo, tá? A manobra de quarto ventrículo, ela tem efeitos bastante potentes, para quem utiliza ela em prática clínica a gente sabe. Tá? Tem efeitos bastante potentes em relação a questões de frequência cardíaca, de relaxamento dos músculos suborbitais, em relação ao controle do sistema nervoso autônomo. Ainda existem algumas dúvidas em relação a isso, tá? Mas o que eu quero deixar claro é que não é uma posição contra a manobra. Eu gosto da manobra, uso ela para muitas coisas, não tenho receio em relação a isso. Já imaginava que não tivesse nenhum efeito nesse sentido, mas trouxe esse artigo para a gente estar criando uma reflexão sobre a nossa prática clínica, tá? Até onde a gente reproduz modelos e até onde a gente está se balizando pela ciência atual, até onde a gente está usando a ciência para poder melhorar a nossa prática clínica e usar as melhores estratégias, as melhores ferramentas, os melhores recursos para tratar os nossos pacientes, tá? Então, para aquilo que a ciência não explica, tá tudo certo, mas para aquilo que ela já explica, eu acredito realmente que a gente deveria começar a se apropriar mais de alguns conceitos, tá? Espero que vocês tenham gostado, e outra vez, não é um manifesto contra a técnica, eu gosto da técnica, já não acreditava que houvesse esse efeito a princípio. E se tiverem outros artigos para debater sobre isso e tal, ou quiserem comentar para que você usa essa manobra na sua prática clínica, se você tem medo, se não tem medo, deixa seu comentário aqui embaixo, que vai ser um prazer estar debatendo com vocês. Falou? Por uma visão mais crítica e mais científica da osteopatia. Um abraço a todos.